Começa agora Esporte Brasil na Web TV. Números que falam por si, mais de R$1 bilhão em investimentos, 10 títulos conquistados até aqui, a primeira mulher no comando de um clube de futebol a vencer o Campeonato Brasileiro. A parceria entre Palmeiras e as empresas administradas pela entrevistada de hoje fez o Palmeiras se tornar um verdadeiro pesadelo para os rivais. A presidente do time paulista, Leila Pereira, é a convidada do Canal Livre e para me ajudar nessa entrevista maravilhosa do Canal Livre, estão aqui comigo a apresentadora do Jogo Aberto, Renata Fã. Boa noite, Renata. Boa noite, nosso locutor esportivo maravilhoso da Rádio Bandeirantes, Ulisses Costa. Meu querido amigo jornalista Sandro Barbosa. E, presidente, além de dar boa noite, eu queria te dizer parabéns pelo seu aniversário na última sexta. Parabéns pelo título brasileiro. E queria dizer que eu fiquei muito feliz pesquisando sobre a sua história e descobri que a senhora é natural do meu estado do Rio de Janeiro, nascida em Cabo Frio, nossa Costa do Sol, depois veio para o estado de São Paulo. Então, boas-vindas, muito obrigado por atender nosso convite aqui no Canal Livre. Olha, é um prazer enorme estar aqui com vocês, como eu estava até conversando com todos, nesse programa tão tradicional. Você sabe, eu sentada aqui conversando com vocês, aqui na TV Bandeirantes, eu fico pensando, gente, quando é que eu podia imaginar que eu estaria aqui nesse programa tão tradicional, onde já passaram pessoas extremamente importantes, gabaritadas, inteligentes, eu aqui sentada. Realmente, uma moça que veio de Cabo Frio, mas eu não nasci em Cabo Frio. Ah, não? Eu nasci numa cidade menor do que Cabo Frio. Eu nasci numa cidade chamada Cambuci, que é do estado do Rio de Janeiro também, mas eu fui muito pequena para Cabo Frio. Meus pais se mudaram para Cabo Frio, eu não tinha nem 1 ano de idade. Então, por isso que eu costumo dizer que eu sou de Cabo Frio, porque eu vivi toda a minha vida, minha família está ainda em Cabo Frio, uma cidade maravilhosa. Sabe? Mas é uma honra muito grande para mim estar aqui com vocês. Mas você está aqui por conquista e pela trajetória, não só à frente do grupo das empresas, como agora à frente do Palmeiras. Então, para passar a bola primeiro às damas, Renata Fã, sua pergunta. Muito boa noite a todos. Boa noite. Também agradeço o convite para estar aqui no Canal Livre, um programa que, na minha opinião, que tem mais credibilidade na televisão brasileira. E é um orgulho também estar aqui na Band e poder também entrevistar uma mulher tão forte, tão corajosa, tão determinada. E, Leila, muitas coisas me impressionam na sua trajetória. Não só o fato de ser uma mulher dirigente, alguém com tanta capacidade, que se impôs, que mostrou competência, mas você tem uma veia empresarial, você tem um passado de sucesso, conquistando o seu patrimônio, as coisas que pertencem a você, a sua família. E por que o futebol? Por que o futebol e não outra área? Você poderia ser empreendedora em qualquer coisa, mas escolheu o futebol. Por quê? Sim, então, Renata, eu sou a principal executiva de todas as empresas do grupo do meu marido. Eu sou casada há bastante tempo, meu marido é o proprietário de todas as empresas e eu sou a principal executiva. Mas eu não tenho dúvida alguma que eu ocupo esses cargos nas empresas por capacidade, que meu marido jamais permitiria, não é? Que ou por ser mulher ou por ser algum parente, se não tivesse capacidade, tocar as coisas como eu sempre fiz nas empresas dele. Mas são várias empresas, na área de educação, na área de seguro, banco, então a gente tem várias empresas. Como que eu entrei para o futebol? Eu jamais entrei para o futebol pensando em negócio, pensando em como as minhas empresas poderiam crescer mais por causa do futebol. Não foi nada disso, nada. Eu acho que deu certo por causa do motivo, entende, que eu entrei no futebol. Foi por paixão. Foi coração, entendeu? Eu não tenho dúvida disso. Todos sabem, já contei diversas vezes essa história, uma história linda. Qualquer dia eu vou escrever. Quando eu tiver histórias bastante para contar, isso merece um roteiro, merece um livro, entende? Que foi muito lindo. Eu entrei para o Palmeiras porque eu sou palmeirense. Por que eu sou palmeirense? Porque meu marido é um grande palmeirense. Eu desde sempre
Não é desde sempre, desde 17 anos eu estou com meu marido há pouco tempo, entendeu? Sabe? Então eu estou bastante tempo com ele é um grande palmeirense e eu passei a gostar, não é? Acompanhar o Palmeiras por causa do meu marido. Eu sou jornalista também, além de advogada, eu sou jornalista, trabalhei um tempo na antiga TV Manchete, no departamento de jornalismo esportivo da Manchete, e eu comecei a me familiarizar mais com o futebol por causa disso, não é? Por trabalhar na Manchete e meu marido gostar muito do Palmeiras. E aí eu era uma torcedora comum, nunca fui torcedora. E meu marido também não, tá? Ele é um grande torcedor, mas não é um torcedor de... estádio, fanático. Fanático. Não, um torcedor tranquilo, não é? Nós gostamos muito de futebol, não é? E aí o que acontece? Em 2014, o Palmeiras, numa situação péssima, todo mundo sabe disso? Péssima, não é? Há 2 anos sem patrocínio. E aí meu marido passou por uma dificuldade muito grande de saúde em 2014. O Palmeiras quase cai em 2014. E aí, em janeiro de 2015, eu conversando com ele, falei, Bento, poxa, você passou um ano tão difícil, o Palmeiras também. Palmeiras 2 anos sem patrocinador. Por que a gente não patrocina o Palmeiras? Falei, Leila, vai patrocinar, a gente nunca investiu em futebol. Falei, Beto, não é investimento, é parceria. Nós precisamos ajudar o Palmeiras, entendeu? Que, gente, futebol se faz com investimento, é dinheiro, sabe? Até depois a gente pode conversar com o negócio com relação de preço de ingresso, preço de camisa. O clube precisa de receita, não é? E aí o Palmeiras 2 anos sem patrocínio, aquela situação horrorosa. E aí meu marido falou, tá bom, Leila, isso no café da manhã, tá? Informalmente. Informalmente, sabe? Você vê como quando as coisas vêm pro coração, dão certo. E aí ele falou, no sábado, tá bom, Leila, então você liga lá pro Palmeiras que eu quero falar com o presidente do Palmeiras, sabe? Então, independentemente de quem fosse o presidente do Palmeiras, né, nós procuraríamos o Palmeiras. Nós não procuramos o Palmeiras por causa do presidente ou por causa... Procuramos por causa de ajuda à Sociedade Esportiva Palmeiras. E aí, menina, eu não tinha o telefone do Palmeiras. Eu peguei num aplicativo, né? Jornalista Google. Foi atrás. Exatamente. Foi a ligação mais importante pro Palmeiras na história. Acharam que quando eu liguei, a telefonista atendeu, acharam que fosse trote. Entendeu? Acharam que fosse trote. E aí, porque eu pedi o telefone do presidente do Palmeiras, aí não me deram, óbvio, né? E aí eu pedi do gerente de marketing, me passaram, eu liguei pro menino, e aí daí, isso era umas 10, 11 horas da manhã, e aí ele me ligou de volta e marcou com o presidente 4 horas da tarde, para nós irmos à academia de futebol para conversar. Aí depois ele me falou, Leila, nós achávamos, né, que era trote, mas a situação que o Palmeiras estava, uma situação até tão trote complicada. a gente estava aceitando receber. Sabe? E fomos lá, 4 horas da tarde, eu e meu marido. Eu tenho uma qualidade, é muito complicado você dizer, você falar das suas qualidades, né? Até defeitos é mais fácil, mas das suas qualidades fica parecendo prepotência, mas não é. Eu sou uma mulher... A gente tem que reconhecer qualidades. Exatamente, também. Eu reconheço as minhas qualidades. Eu sei exatamente o que eu quero. Sempre. Eu sou uma mulher que eu gosto de decidir. Tem pessoas que não gostam, né? Eu gosto de decidir. Se você não sabe o que fazer, pergunte para Leila que eu vou dizer. Entende? Eu não tenho medo de decidir. Entende? Eu penso, reflito, pergunto, converso e decido. Entendeu? Quando eu falei, eu vou patrocinar o Palmeiras, Renata, eu falei, eu vou patrocinar o Palmeiras, sabe? Então, eu indo com meu marido, eu falei, eu vou patrocinar o Palmeiras. Eu falei pra mim mesma. E na minha casa, a última palavra é sempre a da mulher. Sabe, eu tinha certeza... Lá em casa também. Sabiamente. Eu tinha certeza absoluta que meu marido não ia me contrariar. E ele foi, eu na frente e ele, não é? E aí eu conversei com o presidente do Palmeiras, na época era o Paulo Nobre e o Maurício Gagliotti era o vice-presidente dele. Ele acompanhou desde o começo, o Maurício estava também nessa reunião. Resumindo, gente, de uma conversa que eu tive informal com meu marido, 10 horas da manhã, 5 horas da tarde, estava sendo assinado, entendeu? O início da maior parceria do futebol da América do Sul. Entende?
foi uma loucura, sabe? É impressionante como você falou, né, Ulisses? Isso muda a história do Palmeiras, né? Muda totalmente a história do Palmeiras. E eu vendo publicidade, gosto, amo disso, além de narrar futebol, e nunca tive um recorde desse, de contrato. Então isso mostra a vida do Palmeiras. O Palmeiras é um outro time. O Palmeiras é uma outra realidade, uma outra instituição. O Palmeiras era motivo de chacota. É verdade, o Palmeiras ficou sem ganhar títulos. O Palmeiras era motivo de chateação, de tristeza, não é? Muito grande. Os jogadores não queriam jogar no Palmeiras porque queriam receber calote. Isso é normal, porque o jogador fala, como é que tá aí? Não, aqui ninguém paga, não venha. E é assim que eles fazem. E vocês chegam e dão uma outra cara ao Palmeiras, né? E eu vejo em você que é paixão mesmo, Sim. que é amor mesmo, porque eu chego para transmitir o jogo, você tá lá no gramado, Sim. conversando, brincando, falando, e a cada gol, a cada coisa, eu brinco muito, mando os gols, meus gols repercutem, Sim. tudo, e vocês falam, que é um amor muito grande, cara. Então você conseguiu aliar essa paixão, esse amor, e ajudar uma coisa, um clube, uma instituição maravilhosa. Sim. Que é o Palmeiras. Agora eu tenho uma pergunta para você. Leila, como você se sente nesse momento em relação a todas essas conquistas do Palmeiras que viraram uma constância, virou um hábito, e esse hábito ele é perigoso? Né? Subiu o sarrafo, né? Óbvio, porque vai subindo o sarrafo. E quando você chega num patamar desse do Palmeiras, a tendência é só buscar mais. E o torcedor é exigente. Como é que você vê esse desafio, já que você ama tanto esse tipo de desafio? Ulisses, isso me desafia, e tudo que me desafia me estimula. Ótimo. Cada vez mais. Ulisses, eu não tenho nenhum ano como no meu primeiro mandato. Eu acho que eu tomei posse dia 15 de dezembro. 15 de dezembro. 15 de dezembro. Isso. Em janeiro, conquistamos. Vamos contar? Vai, lógico. Copa São Paulo, um título inédito, tá? É da base, mas um título inédito. Sim, claro. Tinha até a musiquinha que nós acabamos com a música. Era um sonho da torcida. Entendeu? Sabe? Depois, Recopa, título inédito. Depois, Paulista. Com aquele jogo, assim, histórico. Uma virada incrível. Uma virada incrível. Que ninguém acreditava. Os torcedores rivais não acreditavam que o Palmeiras viraria. Histórico. Fizemos 4 gols. Sabe? Libertadores Feminina. E Campeonato Brasileiro. Fora os títulos da base, que tivemos vários, entende? Então, eu costumo dizer ao meu amigo, presidente Maurício Gagliotti, falei, Maurício, você ganhou 5 títulos em 5 anos. Eu conquistei 5 em 11 meses. A gente preparou em sua homenagem até uma arte. Por favor, coloca na tela aí pra gente mostrar a arte que a gente preparou dos títulos do Palmeiras. E aí eu já passo para o Sandro, enquanto a gente mostra, Sandro, isso aí são os títulos conquistados desde o início da parceria, né, da Crefisa com o Palmeiras, além dos títulos conquistados já à frente do clube como presidente. Sandro, levanta a bola aí para nossa presidente responder. Então são aí, ó, 2 Libertadores, 3 brasileiros, 2 Copas do Brasil, 2 paulistas e a Recopa Sul-Americana. Agora, Leila, a senhora não tem só trabalhado no Palmeiras, a senhora já está junto com os demais clubes criando a Libra, né, que é a Liga do Futebol. Qual é o objetivo da criação dessa Libra? E já há também uma colocação, que é a questão do Corinthians e do Flamengo já começar ganhando mais do que os demais clubes. Como é que está sendo a estruturação dessa Liga e qual é o objetivo dela? Sai ou não sai, né? Não, sai exatamente, né? Mas vai sair. Vai sair. Tem que sair, entende? O que acontece? Eu participei de várias reuniões, eu gostaria que andasse de uma forma mais rápida, sabe? Até para que a gente possa organizar melhor esse calendário, que todos nós reclamamos demais, entende? Mas o problema é o seguinte, Sandro, os clubes não se entendem. Querem sempre ganhar mais, entende? Nós até da Libra, nós abrimos mão de determinados percentuais, estamos abertos a conversar com a outra parte, entende? Mas eu não vi o encaminhamento não estava sendo interessante, entendeu? Agora, semana passada, nós tivemos uma reunião que existe uma instituição financeira que está buscando eventuais parceiros para investir na Liga. Fundo de Abu Dhabi. Exatamente. E veio com uma proposta muito interessante, que eu não posso ficar falando em valores, que eu acho que isso vai tornar
não é? As conversas mais fáceis, que quando você mostra dinheiro, as coisas fluem, não é? Com mais rapidez. Então eu acredito que daqui a uns 2 meses, no máximo, nós tenhamos, não é, notícias de que essa liga vai caminhar de uma forma mais célere. Renata. Leila, eu acho importante também que a continuidade na vida das pessoas, ela é essencial para você seguir os projetos, aprimorá-los e também ter outras perspectivas. Quando a gente começa, quando faz algo inédito, como a presidência de um clube, não é como o Palmeiras, um dos maiores do mundo, inclusive, eu quero saber se você já pensa em reeleição, se você já olha para o futuro e vê também a questão de melhorias no clube, de mudar a mentalidade que já está sendo feito. O Palmeiras pagava salários caríssimos para jogadores mais veteranos, mais conhecidos. Hoje tem uma base promissora, forte e valorosa. E além disso, essa participação maciça também que tem do torcedor, do programa de sócio-torcedores, enfim. Você já está pensando em reeleição, em continuidade? Você acha que um mandato só é suficiente? Não. Eu costumo dizer aquilo que eu sempre digo, eu sou uma mulher muito objetiva. Normalmente o presidente, quando ele toma posse, ele diz, não, eu não sei, vamos ver, ou vou consultar as minhas bases. Eu não tenho dúvida que em um mandato só é impossível você executar todo o trabalho que você imagina, tá? Eu pretendo sim, terminar o meu mandato de 3 anos e tentar uma reeleição por mais 3. Eu gostaria de ficar 6 anos. Depois dos 6 anos, não é que eu vou abandonar o Palmeiras, nunca, não é? Continuo colaborando com meus parceiros, com as pessoas que querem o Palmeiras crescendo, não é, conforme os nossos objetivos. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Palmeiras, a grande vantagem de eu ter sido eleita é ter dado continuidade no trabalho que já vinha sendo feito, entendeu? E melhorando pontos que precisariam ser melhorados. Sem medo, Renata. Porque eu não tenho medo de absolutamente nada. Eu não tenho medo de crítica, eu não fico olhando comentários em rede social, porque senão você não administra. Faz bem. Não, esquece. Senão você não administra. É porque eu, quando sento na cadeira, eu não sou uma torcedora, eu sou uma administradora. Eu tenho que fazer o que é melhor para o Palmeiras e melhor para o grupo. Porque futebol é equipe, é grupo. Entende? O grande sucesso do Palmeiras é esse, né? Nós temos uma equipe extremamente forte e cabe a mim, presidente, a líder, manter essa união, sabe? Mas o Palmeiras, politicamente, mudou muito, muito, sabe? Nós estamos indo na contramão de outros clubes, felizmente. Vocês vejam que, ultimamente, nós reduzimos o número de vitalícios no Palmeiras. Isso para quê? Para dar maior oportunidade para o nosso associado participar da vida política do Palmeiras. Isso foi uma decisão do Conselho Deliberativo. O Conselho do Palmeiras hoje tem outra mentalidade, sabe? São pessoas extremamente tradicionais que ainda estão lá, temos muitos vitalícios, não entende? Mas que eles entendem que o melhor para o clube é que tem outras pessoas também, não é? Na política, dando opiniões, cabeças arejadas, novas, entende? Então, nós já somos um clube diferente. Por isso que como eu também sou jornalista, eu vou emendando outra. Vai, pegando os ganchos. Não, mas é um negócio interessante. Com relação a essas SAFs. Não é? É interessante saber a sua opinião. Botafogo, Vasco já foram nessa direção. Cruzeiro, que está sendo o exemplo mais bem citado, vamos dizer assim. Muitas pessoas me perguntam, e com relação ao Palmeiras? Infelizmente, no Brasil, os clubes se transformam em SAF, por quê? Porque estão quebrados. Vamos falar a verdade. Estão quebrados. Não, é simples, estão quebrados, falidos. Tem clube que não tem dinheiro para pagar água, não tem dinheiro para pagar luz, energia elétrica, não tem dinheiro para pagar aluguel do estádio, não tem dinheiro para alugar ônibus. É uma realidade. Exatamente. Clube de primeira divisão. É uma Bahia realidade. Está andando nessa direção agora também, né? Tá. Bahia. Tá. Então, infelizmente, acontece. Aqui, os clubes se transformam em empresa por causa disso, entende? O Palmeiras é um clube equilibrado. Não estou dizendo que o Palmeiras não tem dificuldades de caixa. Tem sim. Por quê? Porque são heranças que a gente recebe do passado, que são milhões, entendeu? De
são valores, não é que o clube tem essas pendências, esses compromissos que eu preciso honrar. Entende? Então, por isso que você precisa de 2 mandatos? Para honrar também tudo isso? Preciso. Eu acho que o segundo mandato vai ser mais tranquilo, agora, entendeu? Presidente, o meu Fluminense, por exemplo, viveu uma fase lá com a Unimed. Inclusive, até hoje, a Unimed tem diversos questionamentos em cima disso. Tem muita gente sócio da Unimed, enfim, cooperativado, que reclama que depois que o Celso Barros saiu, ele misturou muito a gestão com o Fluminense. Mas o Fluminense, naquela época, teve muito investimento, foi campeão brasileiro em 2010 e 2012. O próprio Palmeiras teve a época da Parmalat lá atrás. A minha pergunta fala um pouco de gestão, mas um pouco também de como presidente separar as duas coisas. Acredito que a senhora o tempo inteiro tenha que pensar, olha, tem que pensar no clube, no Palmeiras, na gestão, no meu caixa, no meu fluxo, vende jogador, não vende salário, etc. E tem que pensar na empresa que coloca e investe dinheiro no Palmeiras. Como dividir isso e como não olhar para frente e pensar que vai ser mais uma coisa passageira de uma fase que depois o Palmeiras não viverá isso e que ficará como exemplo no passado, por exemplo, como foi a Parmalat? Não, mas isso é o meu grande legado, viu? Porque eu não quero que aconteça o que aconteceu com a Parmalat. Você viu que quando a Parmalat saiu, o que aconteceu, né? Exatamente. Sabe, o Palmeiras caiu. Não é possível. Entende? Mas como? Era diferente, tá? Porque na época era um sistema de cogestão. A Parmalat tinha jogadores, alguns jogadores eram da Parmalat. Não é? Hoje não, todo ativo é do Palmeiras, não é? E outra coisa também, a administração hoje é diferente da administração do passado. Hoje o Palmeiras, eu vou voltar até na SAF, tá? Por que o Palmeiras, eu acredito não, eu tenho certeza, não é? Que o Palmeiras não se transforma em SAF, isso não passa no Conselho Deliberativo, não passa pelo associado. E eu entendo até que não há necessidade, porque você pode administrar um clube, sem ser SAF, como uma empresa. Como se fosse uma o que nós estamos fazendo hoje. Pelo menos é o que eu faço hoje. Entende? O Palmeiras, ele é totalmente administrado profissionalmente. Entende? Então, é como se fosse realmente uma empresa. Não é? Então, o que acontece? Com relação à minha administração, eu como presidente e como também patrocinadora, é isso que você quer dizer, né? Isso. Aliás, que quando eu fui candidata a presidente, o que me perguntavam isso? A respeito do conflito de interesse. Que conflito de interesse existe com quem só põe dinheiro? Eu não tiro dinheiro, eu ponho, eu só coloco, entendeu? Nós já colocamos bilhões. É uma via de uma mão só. Sim, uma mão só. E tem um compromisso assinado, você tem um contrato assinado. Tem um contrato assinado. E outra coisa. Foi um compromisso de ganha-ganha. O Palmeiras saiu ganhando com isso, as empresas também ganharam. Mas o que as empresas ganham? Visibilidade. Ponto. É isso, eu tenho um contrato, entende? Que as minhas empresas pagam o Palmeiras, para o Palmeiras expor as minhas marcas. Não tem conflito nenhum, não tem litígio nenhum. E outra coisa, mesmo se houver, não é? A partir do momento que eu sou presidente do Palmeiras, eu não assino mais nada, documento nenhum com relação às minhas empresas e o Palmeiras, que eu tenho outros diretores lá. Não existe mais assinatura minha. Nessa relação? Não, zero. E se houver algum conflito, que nunca houve, entendeu? Quem vai decidir é o Conselho Deliberativo, não é a presidente Leila Pereira. Entende? Eu tenho o Conselho de Orientação e Fiscalização. Também eles opinam, sabe? Mas é um relacionamento extremamente pacífico. Por quê? Porque não é, como eu falei no início da entrevista, isso não é um patrocínio, isso é uma parceria. Porque o que eu quero? Óbvio, eu quero que o Palmeiras exponha as minhas marcas e expõe muito bem, não é? Mas principalmente, eu quero o Palmeiras bem administrado, o Palmeiras com receita, com recursos, para que a gente conquiste cada vez mais títulos. Esse é o nosso objetivo. Agora, Leila, a senhora enfrenta uma torcida que é uma torcida extremamente chata, digamos assim. A gente percebe isso por você. Você aqui do lado Em 2020, a torcida queria que o Rony saísse, ele foi o artilheiro do Palmeiras na temporada, queria que saísse Rafael Veiga, e após aquele jogo com o São Paulo, que Abel Ferreira não estivesse mais à frente do clube. Um mês depois ele ganhava a primeira da Copa Libertadores que ele ganhou. Como é que lidar com essa dualidade do torcedor, essa cobrança do torcedor que queria que todo mundo saísse, e hoje é só sorrisos para Rony, para Rafael Veiga e principalmente para Abel Ferreira, que é um técnico cobiçado aí pelo mundo. Só para dizer uma coisa antes,
é porque ele vive na torcida do Palmeiras. A verdade é que toda torcida pega no pé, tem disso. O torcedor tem disso de uma maneira geral. Porque ele Acho que a palavra mais adequada é torcida exigente. Isso, a torcida exatamente. do Palmeiras, ela é muito participativa, é impressionante, é bonito de ver o espetáculo constante no Allianz Parque, em qualquer jogo, em qualquer campeonato, mas é uma torcida exigente. Hoje, ela não está querendo novidades, ela quer manter um padrão, que é outro aspecto, porque antigamente o Palmeiras caía para a Série B, voltava, se estabilizava. Hoje não. Hoje o Palmeiras vive uma regularidade, não é? É isso. É verdade. Não, a grande emoção do Palmeiras, do palmeirense no passado era essa, não é? Se vai cair ou não vai, entendeu? Essa era a grande emoção. Flertou muito tempo com isso. Isso eu não quero mais, isso não vai acontecer. Enquanto eu for presidente do Palmeiras, entendeu? O Palmeiras entra para vencer. Eu parei até com esse assunto de protagonista. Não é mais protagonista, eu quero ser vencedora, entendeu? É isso que eu quero. Tem que entrar para ganhar. Mas com relação ao torcedor, vou responder para o Sandro. Se eu for dar ouvido, primeiro que eu acho a nossa torcida maravilhosa, tá? Mas eu não posso dar ouvido para o que meia dúzia, 20 pessoas falam. Que a grande maioria, eu não tenho dúvida, Sandro, está extremamente feliz, satisfeita e orgulhosa com o trabalho que a gente vem desempenhando. Porque não é possível, entendeu? Então é tratamento psiquiátrico, sabe? Entra, a partir de 2015, um patrocínio enorme, entendeu? Que mudou a história do Palmeiras. Claro, é o patrocínio com a administração, nada é uma coisa só, entendeu? Mas é um patrocínio que ajudou demais e ajuda o Palmeiras. Tanto eu sou reconhecida como uma pessoa que sempre ajudou muito o Palmeiras, que nas minhas eleições, as duas como conselheira e como presidente, como conselheira, eu bati todos os recordes, ninguém nunca teve mais voto que eu. Eu fui a conselheira mais votada da história do Palmeiras. Aí depois eu fui reeleita, eu bati o meu recorde. E quando eu fui candidata a presidente, eu fui candidata única, que não houve candidato adversário. Entende? Então, isso o que significa? É um reconhecimento, pelo menos do associado do Palmeiras, de que, poxa, essa mulher, ela está vindo para colaborar. E eu colaboro muito, não só com o clube, com o futebol, com o clube social também. Eu sou muito presente lá, demais, sabe? Então, o que eu faço, Sandro? Eu não dou ouvido, sabe? Eu tenho experiência, essa minha vida toda como empresária, sabe? Isso me deu muita experiência de como lidar com as pessoas, de lidar com dificuldades. Eu não sou uma herdeira, sabe? Tudo que eu tenho, que o meu marido tem, foi arregaçando a manga e trabalhando muito. Nada caiu do céu. Eu sei que eu não consigo nada sozinha. Se você não tem uma boa equipe, se você não tem parceiros para te ajudar, você não chega em lugar nenhum. Eu não sou a dona da verdade. Eu tenho que decidir. A decisão é minha. Tanto que a cadeira do presidente é muito solitária, porque joga a bola para mim, mas eu chuto forte e faço gol, entendeu? Mas eu pergunto, eu converso com as pessoas. Se eu tenho que mudar de opinião, eu mudo. Eu não tenho problema absolutamente nenhum. Eu não tenho compromisso com erro. Eu tenho compromisso com acerto. Eu quero acertar, entendeu? Se eu tiver que mudar a rota, eu mudo, entendeu? Então, o que eu faço? O que acontece fora do muro, entendeu? Eu tento blindar o meu pessoal que fica comigo na academia de futebol, os jogadores. Então, eu estou ali para protegê-los, para fazer o melhor para o Palmeiras, utilizando a experiência que eu tenho como empresária, como empreendedora, como uma pessoa que está ali para fazer o Palmeiras ser vencedor e sem medo. Eu não tenho medo. Eu não administro, porque no futebol tem muito isso. Tá? Ego. Você ser pressionado, olha, Leila, se você não fizer isso, vai acontecer. Paciência, eu não tenho medo. O Palmeiras tem 108 anos, entendeu? Não é por causa de uma, duas pessoas que o meu projeto vai por água abaixo, hipótese nenhuma. Você tem que ter liderança. Sem liderança, você não chega a lugar nenhum. As pessoas têm que saber que existe um líder. E a líder hoje no Palmeiras se chama Leila Pereira. E eu estou lá para colaborar sempre para o melhor para o Palmeiras. Ulisses. Você muda um pouco a covardia do futebol. Eu falo covardia por quê? Porque eu cansei de ver dirigente. Vamos entrar para participar, vamos ver o que dá. Vamos brigar pela Libertadores. Eu acho um absurdo isso. Eu acho um absurdo. Eu acho a falta de respeito com o clube.
Clube grande tem que entrar para ganhar. Sim. Ele não tem que entrar para tentar um 5º, 6º, 7º lugar e ficar torcendo para aqueles que estão à frente vencerem para ele conseguir uma pré-Libertadores. Isso é coisa de clube pequeno. E os clubes grandes brasileiros têm se acovardado quanto a isso. E você tem uma linha de trabalho que eu sei que às vezes é dura, eu acompanho, eu vejo muita coisa. Eu tô lá, vou no Palmeiras, eu vivo no estádio, transmito os jogos lá, as pessoas vêm conversar, falam. Que é uma linha que está mudando esse lado administrativo do futebol brasileiro. E pro bem. Sim. Agora, onde é que você achou o Abel? Que chegou aqui, a gente falava, quem que é esse cara? O que esse cara veio fazer aqui, esse português? Opa! Veio fazer o que aqui? Nunca tinha ganhado Entendeu? um título. Não ganhou nada. Agora você tem que contar essa história, que não é possível. Um assento na mosca, ou a mosca branca, né? Como a gente diz na gíria do Brasil. Mas, Ulisses, o Abel, a contratação foi do Maurício Gagliotti, Sim. tá? Ele veio de um clube da Grécia, não é? Mas eu vou te falar uma coisa, é o que eu costumo dizer, nunca é uma coisa só. O Abel veio para cá e deu liga, entendeu? Essas coisas acontecem, entende? É uma estrutura. Também, por que o Abel é extremamente vencedor no Palmeiras? Nós temos todo um aparato. A nossa academia de futebol é coisa de primeiro mundo, entende? Nós temos os profissionais, os melhores profissionais do futebol brasileiro, modéstia à parte, estão no Palmeiras, entende? Então, nós temos uma estrutura de primeira, sabe? Então, aliada a isso, veio a capacidade do Abel, entendeu? Com toda a sua comissão técnica, e ele conseguiu fazer esse trabalho brilhante. E o Abel, ele tem muita liberdade no Palmeiras, entende? O meu papel, o papel da presidente é dar suporte para que ele faça da melhor forma possível o seu trabalho. Eu não me envolvo no trabalho do Abel. O Abel faz o que ele quer, entende? Ele é um técnico vitorioso, ele já demonstrou isso, entende? Ele é extremamente sério, extremamente trabalhador, obcecado pela vitória, como eu. Então, todos lá, nós todos, né, temos o mesmo objetivo. Então, isso fica muito... As coisas fluem melhor. Quando todos querem, olham para o mesmo... lugar, entende? Eu costumo falar com ele, Abel, não me interessa o que falam, não é? Fora do muro, entendeu? O que me interessa, é que eu sei, eu estou aqui dentro, que eu estou lá diariamente no Palmeiras, todos os dias, tá? Eu sei o que acontece, eu sei o trabalho que está sendo desempenhado aqui dentro, eu acompanho diariamente. Então, muitas pessoas falam sem saber, entende? Então, todas as decisões que são tomadas dentro do Palmeiras, não é uma decisão da presidente, é uma decisão do Palmeiras. É uma decisão minha, uma decisão do Abel, uma decisão do meu diretor de futebol. Entende? Então, claro, se tem alguma dúvida com relação ao futebol, o que deve ser feito, claro, tem que ser feito o que o Abel quer. Lógico. Sempre. De vez em quando as cornetadinhas a gente dá, né? Vai dar aquela no preço. Presidente, eu vou ter que a gente precisa agora ir para o nosso intervalo. A gente está de volta aqui no Canal Livre, hoje entrevistando a empresária Leila Pereira, presidente do Palmeiras, também de tantas empresas como a Crefisa, patrocinadora do Palmeiras. Eu vou pegar o gancho de uma pergunta, porque foi o assunto dos últimos dias, presidente. E eu queria lhe perguntar, agora há pouco a senhora falava, olha, eu não atuo sob pressão e etc. E nesses últimos dias, logo depois aí do título, da entrega, etc., o Dudu, um grande craque, espero que a senhora responda que não vai querer ficar com ele, que ele vai pro meu Fluminense, eu vou pedir uma proposta lá pro Diniz levar ele pro Flu. Mas brincadeiras à parte, ele tem ainda um ano de contrato, e ele na saída, quando perguntado, ele falou, depende da presidente, etc, etc. Queria te ouvir um pouco, a torcida do Palmeiras deve estar também na expectativa de ouvir a palavra da presidente sobre a renovação ou não com o Dudu. Com relação ao que você falou, aliás, eu falei também, não é que eu não atuo sob pressão, é óbvio que uma dirigente de futebol, entendeu? Você tem pressão 24 horas por dia. O que eu quis dizer é o seguinte, que não é porque eu sou pressionada que eu vou decidir de uma forma, não é, que eu não acho que seja a melhor forma. Sim, de forma racional. Exatamente, eu sempre penso com a cabeça, eu sempre decido racionalmente, com pressão ou sem pressão. Entende? Mas é óbvio que uma dirigente de um clube do tamanho do Palmeiras, você é pressionada 24 horas por dia, entendeu? Mas eu não ligo pra isso. Mas sobre o Dudu. O Dudu é um craque. Dudu é ídolo do Palmeiras.
O Dudu está há 7 anos conosco. Aliás, o Dudu chegou praticamente quando a Crefisa chegou. Isso. Entendeu? A nossa história se confunde. Entende? É óbvio que é interesse do Palmeiras que o atleta fique conosco. Não vai pro seu Fluminense, não. Então vai renovar, já vi que Não, vai. claro. Tira o cavalinho da chuva. Nós temos todo o interesse, entende? Repercutiu tanto essa entrevista com o Dudu que eu não achei nada demais, sabe? Eu não sei por que repercutiu tanto. Tá tudo certo, ele sabe disso. Eu já estava aqui, Renata, sonhando com Sabe? Dudu e Cano, entendeu? Eu acho que você Cano estava fazendo sonhando L. alto. Não. Flutuando. Vai lá, Renata. Agora, eu acho que é importante que, quando você é uma gestora, Leila, e tão capacitada e bem-sucedida, acho importante porque no futebol nós sabemos que sem títulos ninguém é exaltado, nenhum dirigente entra para a história e é lembrado. Então, com títulos e ainda mais um período tão curto, isso é facilitado. Mas a minha pergunta é porque eu estou, assim, completamente interessada, e o Brasil também, na situação do Endrick. Porque ele tem pouca idade, tinha uma resistência. Primeiro que ele precisava completar a idade correta para ser integrado aos profissionais. Aconteceu. Depois era para que ele fizesse o primeiro jogo, depois que ele virasse titular. Tudo isso já aconteceu. Como é que você está planejando conter esse assédio dos clubes europeus? Eu vejo os jornais espanhóis todos os dias, só se fala, principalmente no Real Madrid, no Endrick, fala-se na França também. Enfim, como é que vocês pretendem usar o Endrick no futebol profissional como uma vitrine de marketing e também conter essas investidas absurdas? Então, Renata, conter as investidas absurdas é impossível, não é? Mas o que eu fico tranquila é que o Endrick, ele fica conosco até 18 anos. Então, o menino... Isso é fato. Isso é fato. Ele não pode sair antes de 18. Ele tem que ficar até 18. O menino tem 16 anos, entende? Ele está muito feliz no Palmeiras e nós também, sabe? E então, olha, eu vou te falar com toda sinceridade, vai ser difícil segurá-lo depois dos 18 anos. Mas entende? até lá é plano. Plano, não, ele tem que ficar, é obrigatório, entendeu? Ele não pode sair. Sabe, o jogador ele só pode, pela lei, sair para o exterior depois dos 18 anos. Então, ele vai nos dar muitas alegrias, entende? Nós sempre vamos fazer o que é melhor para o Palmeiras, para o atleta, entendeu? Quando vier alguma proposta, mas já veio vamos alguma sentar... coisa de sondagem, mesmo que seja lá pra frente? Sondagem sempre tem. É? Não só com o Endrick, vou te falar uma coisa, não é nem só com o Endrick, não. Vários atletas nossos, a gente recebe constantemente sondagens, entende? Mas o meu objetivo principal, gente, é deixar o Palmeiras forte para conquistarmos títulos. Aquilo que você diz que um clube de futebol que não conquista títulos... Não tem legado. Não tem, né? Mas também, são situações muito ingratas também. Acabamos de conquistar o Campeonato Brasileiro, não é? Agora, esquece. Tem que olhar para frente, porque no próximo campeonato, se o Palmeiras não conseguir, esquecem todo o passado. Vem aquela pressão que você falou. Vem a pressão novamente. Aquilo que a gente estava falando. Mas é isso que estimula a gente, entendeu? Leila, o Palmeiras ganhou títulos importantes esse ano, mas a torcida ficou muito triste com a questão da eliminação na Copa do Brasil e na Libertadores e com erros que chamaram a atenção na arbitragem. Como melhorar essa questão da arbitragem no Brasil? Porque os erros cometidos, por exemplo, contra o Palmeiras, em que não se respeitou nem o protocolo do VAR na Copa do Brasil, chama atenção. Esses erros chamam a atenção. O que a senhora tem feito, o que os dirigentes têm feito para tentar melhorar isso? Só para também colocar mais uma vez aqui um adendo. Sandro colocou essas situações, mas eu não sei, a Renata fala disso todo dia, eu li isso também. Há erros por todos os cantos, o VAR é uma incapacidade para lidar grosseira. São erros que pessoas que realmente não têm conhecimento só para dizer que não é pontual, é geral, é horrível e prejudicou, mas é horrível. Desesperador. Verdade. Exatamente. Essa é a palavra. Desesperador. O que ocorreu com o Palmeiras na Copa do Brasil é uma vergonha. É uma vergonha. Isso, não retiraram só da gente a possibilidade de título, não é? Porque
porque pode ser também que o Palmeiras não seguisse, não é? Mas nos prejudicaram esportivamente, nos prejudicaram financeiramente, entende? E não acontece absolutamente nada, Renata. Não, eu não posso entender como que você marca um pênalti sem antes olhar um erro básico, uma situação de impedimento. A gente não está falando de algo assim que é difícil, uma situação que é uma exceção. Uma coisa muito fácil de você ver. E a imagem sumiu. Eu falei, eu quero ver. Traça essa linha, eu quero ver. Até hoje não nos mostraram as imagens, sumiu. O que cabe ao dirigente? O que a gente pode fazer? É o que eu faço. Fui na CBF, uma reunião enorme com todos os clubes, falei. E aí, vamos tentar melhorar, vamos fazer treinamentos, entendeu? Eu acho que não tem que ter treinamento, eu acho que tem que ter punição, entendeu? Sabe? E aí a gente sempre fica achando que é só conosco. Mas não é só conosco. Em todos, generalizado. Aí, Sandro, eu fico numa situação de total impotência. Sabe? O que um dirigente pode fazer? Vai romper com a CBF? Eu não vou fazer isso. Hipótese nenhuma. Vou ficar toda hora na imprensa reclamando. E isso é péssimo, eu vou te falar, pro produto futebol. Lógico. Sim. Você tira a credibilidade do produto. Então, eu como dirigente, eu não posso ficar tirando retirando valor do meu produto, entendeu? Então é uma solução, é uma situação extremamente complicada. O planejamento, não, Ulisses. A gente narra muito futebol e viaja muito pelo Brasil, e antes do VAR, a gente encontrava os árbitros no aeroporto. Eu falo isso muito no Jogo Aberto. Eles falavam pra gente: vocês são muito covardes com a gente. Eu falei: por quê? Vocês têm 10, 12, 15, 17 câmeras e nós temos que decidir a olho nu. Eu falei: realmente, alguns lances sim, mas tem outros que não dá. E chegou o VAR, eu falei: vai melhorar tudo. Sim. Claro. E hoje eu questiono a eles: e aí? Vocês pioraram o futebol, mas pioraram e muito, com gente incompetente. E eu sou a favor de banir, não é punir. Erro grasso, mas eu também acho. Porque aí o cara me manda na minha rede social assim, Rodolfo, pra você ter uma ideia: você está prejudicando um pai de família. Eu falei: ele prejudicou 22 pais de família, que eram jogadores, familiares, dirigentes, torcedores, entendeu? Ele fez isso. Sim. Ele arrebentou com um clube de futebol. Mas, Ulisses, esse é o grande problema. Se você começa a bater muito, existe um corporativismo muito grande. Muito grande, verdade. Então isso é prejudicial para o produto, entendeu? Isso é péssimo. A solução é melhorar, claro, a qualidade dessas pessoas, entende? Enquanto isso, vamos ter que continuar sofrendo. Mas eu acho que é uma coisa, Leila, importante também, que o Brasil não tem nenhum representante do VAR na Copa do Mundo. Nenhum árbitro brasileiro fará a função do VAR. Demonstração do que a gente está falando. Então, isso significa que nós não temos os melhores para começo de conversa. E um outro detalhe: eu no programa, eu comecei a falar o nome do árbitro de campo e o árbitro do VAR também. Por quê? Esse árbitro, a gente fala o VAR, mas o VAR tem nome e tem sobrenome. Claro. E eu sempre falo pro Ulisses, eu não baniria de cara. Eu acho que a pessoa tem que ter uma segunda chance. Agora, se os erros forem constantes, tem que acabar. Mas dependendo do erro, Renata... Dependendo do erro, Renata. Por exemplo, você tira o time de um campeonato, de uma final. Claro. Você arrebenta com uma estrutura... É que todos os erros, gente, todos os erros. O que ocorreu com o Palmeiras foi uma vergonha. Você não tenha também na Copa do Brasil não se respeitou o protocolo. O protocolo? É só respeitar o protocolo, básico. Gente, aquele é um lance assim fácil. Tem lances que a gente discute no programa, termina o programa e sai discutindo, não tem um consenso. Mas esse não. Esse é muito fácil. E tem ocorrido constantemente, entende? Não só com o Palmeiras, com todos os clubes. E os clubes têm reclamado, eu pelo menos vou constantemente na CBF, entende? Converso. É o que eu posso fazer. Tem alguma coisa deixa eu mudar um pouco o rumo da prosa. A gente acabou de ter a convocação para a Seleção Brasileira Copa do Mundo. Queria saber a sua impressão, que vive no futebol. Temos um representante do Palmeiras, né, o goleiro. E queria saber se você acha que alguém ficou de fora, inclusive do próprio Palmeiras. Muita gente falou muito do Dudu, que ele não foi convocado ao longo dos últimos anos, que poderia ter sido mais convocado pelo Tite. Qual a sua percepção dessa convocação? Está confiante com a Copa do Mundo, com essa seleção? Claro, eu sou uma brasileira, eu confio sempre. Mas você sabe uma coisa? Eu costumo a dizer o seguinte: eu opino muito, aliás, demais, e totalmente dentro do Palmeiras, entendeu? Com relação à seleção brasileira, eu acho que tem pessoas capacitadas, entendeu? Competentes,
sabe, para decidir o futuro da nossa seleção. Então, o que cabe a mim, não é? Eu fico muito feliz de ter um representante do Palmeiras, não é, o nosso grande, o Everton, na seleção, mas eu sou uma torcedora, sabe? No Palmeiras eu opino 24 horas por dia. Na seleção brasileira eu vou ficar sentada no sofá da minha casa torcendo. Será que tem chance de torcer a partir do ano que vem para a seleção com o Abel Ferreira como técnico da seleção brasileira? Olha só, é outra polêmica, entendeu? Porque para isso não vai torcer, né? Por que aconteceu? Eu fui dar uma entrevista depois que a gente foi campeão aqui no Allianz, né? E aí, que eu gosto de conversar com o jornalista. Eu sou jornalista, eu gosto muito, eu gosto, sabe? E aí me perguntaram, não é? Se o Abel fosse convocado, não é? Aí saiu em tudo quanto é manchete, dizendo que a Leila liberaria o Abel. Gente, eu não quero que o Abel saia do Palmeiras, entendeu? Eu vi essa entrevista e eu pensei, não, o que eu falei foi o seguinte. Tão fácil? Não, o que eu falei foi o seguinte, gente, que seria uma honra, eu acho que é uma honra para qualquer treinador ser escolhido, não é? Isso que eu quis dizer. Como treinador da seleção brasileira, entende? É isso, mas isso não quer dizer, né, que eu gostaria que o Abel fosse o treinador da seleção brasileira. E por quê? Porque o Abel, ele já treina uma seleção, gente. Ele treina, claro, entendeu? Ele já treina uma seleção, ele não precisa. Então, o que eu gostaria, eu sempre falo com ele, que eu tenho esse meu primeiro mandato, se o associado continuar confiando no meu trabalho, gostaria de ser reeleita presidente do Palmeiras, e o meu sonho, o meu desejo, e vou lutar para isso, que o Abel fique conosco até o último dia da minha gestão. Ia virar com ele, Ferguson, e é isso que eu Gadiardo no River, claro, quase 10 anos. Mais de 26 anos. O que está se dando certo não se muda, entendeu? Mas Leila, você é uma grande gestora, a gente já sabe e está comprovado. E não sou eu, Renata, que digo. Os números estão aí. Mas eu imagino que você vai conversar com o Anderson, com o Cícero, porque se por um acaso, primeiro, a CBF tirar o que ainda existe, uma espécie de preconceito contra técnicos estrangeiros, de que o Brasil teria que ser ainda comandado por um brasileiro e não por alguém de fora. Mas se esse convite acontecer e o Abel sair, eu imagino que vocês vão ter que pensar também num plano B, não por culpa do Abel ou da gestão do Palmeiras. Então vocês estão olhando esse cenário, vocês já conversaram pelo menos sobre isso com o Abel e até entre vocês ou não? Isso é descartado e vocês não pensam mesmo, porque se o Abel, por exemplo, ele for convidado e ele aceitar e qualquer pessoa entenderia isso, o Palmeiras vai ficar numa situação difícil, porque achar um treinador tão competente quanto ele pode ser encontrado, mas quem? Renata, eu sempre trabalho, eu como uma empresária, eu como uma empresária, como uma pessoa objetiva, eu trabalho com fatos, tá? Isso não passa pela minha cabeça. Eu acho que o Abel, ele está muito feliz com o Palmeiras. O Palmeiras está extremamente feliz com o Abel. Nossos milhões de torcedores, e até quem não é torcedor do Palmeiras, eu tenho certeza que admira o trabalho do Abel, sabe? Então, eu trabalho com fatos. No dia, se isso acontecer, eu vou sentar, eu e o Abel, entendeu? E vamos ver o que é melhor, né? Para ele, para o Palmeiras, entende? Então, eu não vou ficar pensando, imaginando se acontecer. E nem sofrendo. Não vou, sabe? Eu acho que o Abel, ele está muito feliz. Ele está com a família dele aqui no Brasil, sabe? Ele tem todas as condições de trabalho, não é, no Palmeiras. Eu acho que nós temos todas as possibilidades de que meu sonho se transforme em realidade. Que o Abel fique por muito tempo conosco. É esse o nosso desejo. Seria extraordinário, indiscutivelmente, porque, como você disse, deu uma liga impressionante. Eu tenho certeza que ele gosta, apesar dessas coisas de família, tudo esse negócio todo, que ele tinha problema. Agora, o Leila, o Scarpa vai embora. Quando disse que jogava Scarpa e Veiga, às vezes um atrapalhava o outro. Não é que atrapalhava, é quase a mesma função, mesmas características. E é normal isso dentro do futebol. Mas eles são tão geniais que eles achavam outros caminhos no próprio campo de jogo para conseguir
se destacaram. O Scarpa vai embora e a torcida não via tanto o Scarpa, que o Veiga era o titular e o Scarpa entrava. O Veiga era titular, o Veiga machuca, o Scarpa entra, dá conta do recado. E de uma maneira que eu também fico assustado dele ir embora para uma segunda divisão, mesmo de um futebol europeu, deixando uma grandeza como é o Palmeiras, ele vai, não tem jeito, deu entrevista no Jogo Aberto essa semana com a Renata. E quem vem pro lugar dele? Vocês pretendem trazer algum grande nome para o Palmeiras? Como é que é isso? Tem alguém na base? Como é que é isso? Tem, nossa base tem meninos brilhantes. Deixa eu te falar do Scarpa. O Scarpa vai embora, mas eu fico com dor no coração, viu, Ulisses? É verdade. Sabe, eu gostaria muito que ele voltasse atrás, entendeu? Eu conversei várias vezes com ele, entende? Então, mas a questão ali não é financeira, não é sonho. Ele tem um sonho de morar fora e ele quer ir, sabe? Eu gostaria não dá pra ir nas férias só, de um mês lá? Todas as propostas que você possa imaginar, entendeu? Eu tentei, mas ele tem o desejo e eu respeito, sabe? O Scarpa sempre foi extremamente correto com o Palmeiras, sabe? Esse último ano ele foi brilhante e eu desejo que ele seja muito feliz. Ele sai com as portas totalmente abertas, não é? Do Palmeiras, então eu quero que ele seja feliz. Já que ele gostaria de ter outras experiências, então deixa o menino ter vai lá experiências. 6 meses, um aninho e volta correndo. Sabe, e vem alguém pro lugar, presidente, como o Ulisses perguntou? Então, essa questão do jogador que vem, o Abel já deu várias entrevistas, até para o torcedor não ficar com muita expectativa, vão ser muito poucas as contratações que faremos o ano que vem. Entende? Então, não tem um nome ainda, entendeu? Definido, tá? O Abel, ele entende que para trazer alguém tem que ser alguém que seja melhor do que os nossos meninos, não é? Da base, que nós precisamos dar oportunidade para todos jogarem, entendeu? Mas o Palmeiras sempre está atento para boas oportunidades. Mas aquilo que eu falava anteriormente, a decisão sempre é do nosso treinador, viu, Ulisses? Não adianta, eu tenho o departamento de o nosso scout, nossos analistas, entende? Pode me aparecer com um jogador espetacular. Leila, olha isso aqui, entendeu? Calma, Abel, vem aqui, entendeu? Ele olha, ele define. Então, toda a estruturação, todas as definições passam pela nossa comissão técnica. Eu entro só na hora de assinar o cheque e negociar valores, entendeu? Nós temos determinados princípios que eu determinei, né? Nós investimos em jogadores jovens, tá? Porque futebol é um risco, não é? Eu não posso investir valores, os valores são enormes, entendeu? Entende? E futebol é intensidade, não é? Nós queremos um time intenso, não é? Então, vocês veem os perfis de jogadores que nós temos trazido, são todos jovens, entende? E aí, para dar retorno esportivo e também financeiro. Leila, a senhora falou em questão de valores. O torcedor sente muito isso. O torcedor quer bons jogadores, mas ele vê que a camisa do clube é cara. Se ele for acompanhar o clube em todas as assinaturas, streaming, ele vai gastar uns R$200 por mês. Isso é pesado para o torcedor comum, para acompanhar em todas as competições, porque elas são transmitidas por várias plataformas. E também o ingresso, que é um ingresso que é pesado para o torcedor comum. Como conciliar investimentos no futebol com um preço que ajude o torcedor a se aproximar mais do seu clube? Você sabe, Sandro, quando eu era candidata, quando era conselheira, e eu nunca participei do dia a dia da administração do Palmeiras. Não, eu era uma patrocinadora, nunca me envolvi, entende? Que eu acho que o patrocinador não tem que se envolver em decisões internas. Nunca fui diretora do Palmeiras, tá? De conselheiro fui direto a presidente. Eu ia assistir jogos no Allianz Parque e vi aquele estádio vazio. Eu falei, meu Deus do céu, sabe? Como é que pode o Palmeiras jogar o estádio vazio? Não é possível. Você tem que reduzir o valor desses ingressos para que o torcedor, não é, lote isso aqui. Mas é aquilo que eu sempre falo, eu mudo as minhas não é nem convicções, as minhas ideias, entendeu? Às vezes você acha que é uma coisa, mas quando você está lá com a caneta na mão, é outra.
O que acontece, Sandro? No Campeonato Paulista, vários jogos no Allianz Parque, vários jogos, os ingressos eram super populares, os valores muito popular, né? E eu não consegui encher. Por mais que você reduza o valor, o torcedor não vai. O que o torcedor quer, reclama? Ele quer ver um clássico, domingo, 4 horas da tarde, entendeu? Com preço extremamente popular. Pô, não dá, entendeu? Porque o torcedor reclama, Leila, eu gostaria de ter a oportunidade de conhecer o Allianz Parque, mas ele tem essa oportunidade, entendeu? Há determinados jogos que a gente consegue fazer preços populares, mas aí não quer, entendeu? Ele quer ver uma final de campeonato, entendeu? Com preço popular. E não dá. É popular a partir do momento que determinados jogos é possível você fazer preços populares. Outros não. E ainda tem mais. Se você é um sócio torcedor, você paga direitinho, entendeu? Um valor de ingresso sai por R$60, R$50, entendeu? Sabe? Então, alguns jogos são sim populares. Mas aí, senão a conta não fecha, entende? Não fecha. O torcedor quer. Mas quando eu falo torcedor, não é a maioria, viu, Sandro? Tá? É uma pequena parcela, tá? Quer valor de ingresso baixo, preço de camisa baixo, mas quer os melhores jogadores, entendeu? E os melhores jogadores são caros. Eu quero saber quem paga essa conta, entendeu? Com relação à camisa, realmente a camisa é um valor relevante. Então, a solução que eu dei, nós temos marcas licenciadas, que nós temos camisas, não de jogo, né? Camisas do Palmeiras, de marcas que têm licenças, né? Para utilizar a marca Palmeiras, por R$50, R$40, R$60. Não, mas aí não quer. Eles querem a camisa de jogo, por esse valor é impossível, entendeu? Presidente. Então, com esse número de torcedores que nós temos, agradar a todos é impossível. O que eu posso me comprometer é ter um time sempre forte, disputando os títulos. E aí, a gente, infelizmente, a conversa está maravilhosa. Já está acabando. Nossa, jornalista fala bem, articulada, então a gente vai aqui conversando e a conversa flui, nem parece, né? Mas a gente tem 1 hora já praticamente de programa. E para finalizar o nosso Canal Livre, eu queria lhe perguntar, né? A senhora falou agora no final sobre disputar título, conquistar título. É indiscutível que hoje Ulisses, Renata acompanham, inclusive mais do que a gente, que o grande duelo no Brasil está entre Flamengo e Palmeiras. O Flamengo esse ano conquistou aí a Copa do Brasil e conquistou a Libertadores. Se imaginava uma nova final ali, que o Palmeiras era favorito naquela semifinal. Vai ter um jogo bacana, a Supercopa. É isso que eu ia perguntar. Olhando para frente, olhando para o ano que vem, o que a senhora pode falar para quem está nos acompanhando sobre o Palmeiras forte, são gestões muito fortes, arrecadações fortes, elencos muito fortes. Qual a perspectiva para o ano que vem, inclusive nesse enfrentamento contra o Flamengo, que realmente cresceu também muito nos últimos anos? Olha, a perspectiva para o ano que vem, eu não tenho dúvida nenhuma que o Palmeiras vai continuar entrando forte, com o objetivo sempre, não é, de conquistar títulos, que é para isso que a gente trabalha, não é? A presidente não vai medir esforços, eu dediquei a minha vida, não é? Dedicarei a minha vida no meu primeiro mandato, entende, ao Palmeiras, para tornar o Palmeiras cada vez mais forte e mais vitorioso. Em janeiro de 2015, quando no café da manhã, eu conversando com meu marido, falei, Beto, a gente precisa ajudar o Palmeiras. Eu estava falando a mais pura verdade. E o que eu falo, eu cumpro, não é? E aquele negócio, o que eu digo, a história, não é? Vai contar, que é um dos grandes legados que eu quero deixar para daqui a 50, 100 anos, que o Palmeiras é eterno. Nós não somos, mas o Palmeiras é eterno. Que as pessoas vão olhar para esse período e vão pensar, existiu uma mulher, a primeira mulher na história do Palmeiras, que entrou aqui para mudar a história do Palmeiras. E mudou. Vamos continuar. Vamos continuar assim. E está mudando e a tendência é mudar. É isso aí. Presidente, parabéns. Parabéns mais uma vez pelo aniversário, parabéns pelo título, parabéns pela entrevista, pelas palavras e pela condução que a senhora tem tido à frente do Palmeiras. Muito obrigado pelo Canal Livre por essa entrevista maravilhosa. Obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Renata, que orgulho tê-la com a gente, muito obrigado. Obrigada, Boa e que noite. orgulho entrevistar uma mulher tão empoderada como a Leila e uma pessoa tão relevante e que tem, além de tudo, bom coração.
Ulisses, querido, obrigado, boas narrações, arrebenta. Obrigado pela presença também no Canal Livre. Sandro também. Obrigado. Vou tirar também suas dúvidas como palmeirense, principalmente você que nos acompanhou nesse programa de hoje. Muito obrigado, o Canal Livre chega ao seu fim. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.